Bom, vamos lá. O assunto de hoje ele é bem delicado e tem muitas camadas. E bota camadas nisso. É um verdadeiro novelo. Exatamente. A gente está falando de um dos atacantes mais conhecidos do Brasil, o Gabriel Barbosa, vivendo uma situação, para dizer o mínimo, complexa lá no Cruzeiro. E tudo veio à tona, né, de forma muito pública com aquele pênalti perdido na Copa do Brasil. Aquele pênalti. A nossa fonte diz que o erro criou um clima ruim no vestiário, um clima que dava para sentir de longe. Totalmente. Mas a gente sabe que isso nunca é só sobre um pênalti, né? Nunca é. Ele foi o estopim. Nossa análise hoje é para tentar desvendar esse quebra-cabeça. E não é só sobre desempenho em campo. Não. É uma equação que envolve cifras milionárias, relações pessoais e a estratégia de múltiplos clubes gigantes. Isso, e é interessante porque a fonte que a gente tem detalha muito bem os bastidores financeiros e táticos dessa história toda. Sim, e esse é o ponto-chave. O pênalti não foi a causa, foi o catalisador. Foi o momento em que um problema que já estava cozinhando em fogo baixo... Transbordou. Exatamente. Virou um incêndio público. A insatisfação dele já existia. Já existia. O que faz essa fumaça toda lá em Belo Horizonte, claro, já atraiu olhares de longe. O Santos, principalmente, parece que tá ali na primeira fila, só esperando. É o principal candidato, né? Sem dúvida. Então acho que nossa conversa hoje vai se apoiar em 3 pilares. O jogador, que tá claramente infeliz, os obstáculos financeiros que são absurdos e o jogo de xadrez que tá rolando nos bastidores. Perfeito. Então vamos começar por aí, pelo ponto de ebulição. O pênalti. A fonte descreve aquele momento como que deixou a situação ainda mais delicada. E é um exemplo clássico, né, de como um único lance no futebol pode sequestrar toda a narrativa. Sequestrar a narrativa. Gostei disso. É isso, um erro técnico que acontece com qualquer um vira uma espécie de referendo sobre o valor do atleta, sobre a permanência dele, a pressão da torcida, da mídia. É brutal. É brutal. E ela enfraquece a posição não só do jogador, mas do próprio clube que fica contra a parede. Uma separação que antes era só, um boato. Vira a solução mais óbvia para todo mundo. Exato. De repente, todo mundo acha que a melhor saída é ele ir embora. E aqui a coisa fica interessante, porque, como você disse, a crise não nasceu ali. A fonte deixa claro que o terreno já estava minado. Muito antes. Mesmo antes desse jogo, o Gabigol já vinha dando sinais, já vinha soltando umas indiretas de que o contrato talvez não fosse até o fim. E o motivo era claro. Banco de reservas. Minutos, e não era só internamente, ele falava sobre isso publicamente. Isso por si só já cria uma tensão. Claro. O que o pênalti fez foi conectar essa insatisfação interna dele com a frustração externa da torcida. E aí... A combinação é explosiva. É explosiva, o que era um problema, digamos, de gestão de elenco, uma conversa entre ele e o técnico, virou uma crise institucional gigantesca. E tem uma declaração dele que a fonte resgata, depois de um jogo contra o Bahia, que, olhando agora, parece quase uma profecia. Eu lembro dessa. Ele disse algo como: esperava conversar sobre o futuro quando a temporada acabasse. Para quem entende de futebol, isso é um aviso prévio, não é? Totalmente. É a forma educada de dizer: eu não estou feliz aqui e se nada mudar, eu vou procurar outro lugar. Ele praticamente abriu a porta de saída ali. Abriu e deixou destrancada. A partir do momento que um atleta desse tamanho fala isso, a diretoria já acende todos os alertas, eles sabem que tem um problema. Um problema caro. Caro, insatisfeito e agora com a imagem arranhada com a torcida. Fica insustentável. E sempre que a gente fala em sustentável no futebol, o próximo assunto é dinheiro. E os números aqui são de outro planeta. São astronômicos. Vamos colocar na mesa com base na nossa fonte. O salário mensal dele passa de 3 milhões de reais. Só para ter uma dimensão, isso coloca ele entre os jogadores mais bem pagos não só do Brasil, mas de toda a América do Sul. É um salário de nível europeu. E não para aí. O contrato dele vai até 2028. Se ele cumprir tudo, o Cruzeiro ainda tem que pagar para ele mais de 105 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas o que realmente amarra tudo são as multas rescisórias. Para um time brasileiro tirar ele de lá, a multa pode chegar a 700 milhões de reais. 700 milhões. É um número que, na prática, não existe no nosso futebol. É simbólico. É simbólico. E para fora, a multa é de mais de 100 milhões de euros. Na cotação da época,
Isso dava quase 650 milhões de reais. A pergunta é, como ele sai daí? Isso é uma prisão. E é exatamente essa a intenção. O termo que se usa muito é jaula de ouro. Jaula de ouro. E a situação é fascinante, porque, por um lado, esse salário todo vira um problema para o próprio Cruzeiro, é um absurdo do ponto de vista de negócio manter um ativo que te custa 3 milhões por mês no banco. É uma Ferrari na garagem. É a melhor analogia. Uma Ferrari que você não pode dirigir, ela só ocupa espaço e o seguro é caríssimo. Essa pressão financeira força o clube a buscar uma saída. Então, ironicamente, o maior argumento para o clube querer se livrar dele é o próprio salário que eles pagam. É o principal argumento. A diretoria começa a fazer a conta. O que me dá mais prejuízo? Manter esse jogador no banco ou liberá-lo por um valor bem abaixo da multa? Uma conta perigosa. Muito. E aí entra a segunda parte. A multa. Ela funciona como o cadeado dessa jaula. Ela não foi feita para ser paga. A função dela é outra. Que é? Controle. É uma ferramenta de controle total. Ela obriga qualquer clube interessado a sentar na mesa e negociar nos termos do Cruzeiro. Simples assim. Ela impede uma saída hostil. Exato. O Cruzeiro dita o ritmo, dita o preço, dita tudo. Total controle. A não ser que alguém tenha uma carta na manga. E parece que o Santos acha que tem, né? Muito por causa de uma pessoa. Exatamente. No meio desse impasse todo, surge o Santos e a conexão é muito pessoal. É o Alexandre Matos, o gestor do Santos. Foi ele quem o contratou no Cruzeiro. Foi ele. A fonte afirma que eles têm uma ótima relação e isso no futebol, nossa, isso vale ouro. Com certeza. E o texto diz que o Santos está acompanhando de perto e estudando as possibilidades. Eles estão na espreita. Tá, mas como eles planejam abrir essa jaula de ouro se a chave custa 700 milhões? Aí que tá a ousadia da estratégia. É quase um blefe numa mesa de pôquer. Um blefe? É. O plano não é pagar multa, de jeito nenhum. O plano depende de um alinhamento de planetas. Ok. Primeiro, eles contam que o Cruzeiro esteja tão desesperado para tirar os 3 milhões mensais da folha de pagamento que aceite liberá-lo de graça, sem cobrar transferência. Uau! Isso seria uma concessão gigantesca do Cruzeiro. Abrir mão de um ativo desses a troco de nada... Seria admitir um prejuízo enorme. Mas essa é a aposta. E o segundo pilar do blefe do Santos é contar que o próprio Gabigol... aceite uma redução salarial. E uma redução drástica. A fonte diz que o Santos espera que ele diminua a pedida salarial. Então, é uma aposta total na crise. Eles estão jogando com a ideia de que a situação no Cruzeiro ficou tão ruim e o fardo financeiro tão pesado que as duas partes topariam perder muito dinheiro só para virar a página. E ainda tem um outro fator aí. A nossa fonte lembra que o Santos, ao mesmo tempo, está sonhando com a renovação do Neymar, o que é descrito como um investimento alto. O que só complica, né? Exato. Isso mostra que o cofre do Santos não está nadando em dinheiro. O espaço de manobra é pequeno. Ela só acontece se for a custo zero de transferência e com salário muito, mas muito renegociado. Não tem margem de erro. O sucesso depende do Cruzeiro querer o alívio financeiro e do Gabigol querer o projeto esportivo. E a confiança no Matos. É uma agulha bem difícil de passar no buraco da linha. Certo. Falamos do jogador, do interessado. Mas e o dono da bola? O Cruzeiro. Como eles estão lidando com esse abacaxi? A chegada do Tite, que é um técnico de peso, deveria colocar ordem na casa, mas... Pelo contrário, né? Pelo contrário. A fonte diz que a chegada dele deixou as dúvidas ainda maiores. O que é bem contraintuitivo. Geralmente um técnico novo zera o jogo para todo mundo. Pois é. E tem uma fala do Pedro Lourenço, o dono do clube, que é um nó na cabeça. Primeiro ele diz que o Tite pediu para não se desfazermos de nenhum jogador. É o que é o padrão, né? O técnico chega, quer avaliar, quer estabilidade. Sim, é o recado de vamos trabalhar com o que temos. Parece um voto de confiança no elenco todo, incluindo o Gabigol, certo? Parece. É um pedido por uma página em branco. Exato. Só que aí, na mesma entrevista, um repórter vai e pergunta especificamente sobre o Gabigol. E a resposta muda. Muda da água para o vinho. Ele corta o assunto na hora. Diz, isso aí é outro assunto, vamos deixar para depois. Ele isola o caso Gabigol do resto do time. O que essa resposta nos diz? Ela diz tudo.
Essa separação é a chave para entender o dilema do Cruzeiro. A fala dele é um sinal luminoso de que, para a diretoria, o caso Gabigol não é uma questão técnica. Não é para ser resolvido pelo Tite. De jeito nenhum. É um problema estratégico e financeiro. Ao dizer isso é outro assunto, ele está basicamente afirmando que a decisão sobre o futuro do jogador está acima do campo. Está acima do desejo do novo treinador. Então existe uma divisão clara. O projeto esportivo do Tite de um lado e a realidade financeira da diretoria do outro. Precisamente. O clube está rachado. De um lado, o projeto esportivo que acabou de começar com um técnico renomado, do outro, a realidade dura de um contrato gigante para um jogador que não está rendendo e que gera atritos. A diretoria vai ter que escolher o que pesa mais. E pela fala do Pedro Lourenço, a gente já imagina para qual lado a balança pende. Exato. Fica claro que a caneta final nessa história não será a do Tite. Então, para a gente amarrar tudo isso, o cenário é de um xadrez de altíssima complexidade. Sem dúvida. Temos um craque insatisfeito, mas acorrentado por um contrato que é virtualmente inquebrável. Temos um pretendente, o Santos, jogando com as poucas cartas que tem, uma boa relação e a aposta no desespero dos outros, mas com grana curta. E no centro de tudo, o Cruzeiro. O Cruzeiro, tentando equilibrar a empolgação de um projeto novo com Tite e a dor de cabeça financeira que o Gabigol representa. É um nó cego. É um jogo onde qualquer movimento em falso pode ser fatal. A paciência do Cruzeiro, a vontade do Gabigol de talvez abrir mão de milhões por felicidade e a capacidade real do Santos de montar essa operação. São as 3 variáveis que vão definir o checkmate. Exatamente. O próximo movimento é uma incógnita total. E isso nos leva a uma última reflexão, né? Um ponto para a gente ficar de olho. A gente passou a conversa toda falando do Santos. E com razão, é o que a fonte aponta. A conexão com o Alexandre Matos torna esse o caminho mais provável. É a aposta mais óbvia. Sim, é o que está na mesa agora. É o nome que surgiu. Mas, pensando um pouco além, será que é o único caminho? Essa é a grande questão. Se o Cruzeiro, no fim das contas, decidir que a melhor solução é, de fato, abrir a porta dessa jaula de ouro, mesmo que signifique um prejuízo. E se o Gabigol, por sua vez, sinalizar ao mercado que está disposto a renegociar suas condições para voltar a ser protagonista? A pergunta que fica é: o Santos vai ser mesmo o único interessado na fila? Ou essa movimentação toda do Santos é só o primeiro capítulo de uma briga de cachorros grandes pelo futuro de um dos atacantes mais decisivos do país? Essa, para mim, é a pergunta de $1 milhão que fica no ar. E você? O que você acha sobre o futuro do Gabigol? Acha que ele continua no Cruzeiro? Ou acha que retorna para sua primeira casa? Deixe nos comentários e segue para mais notícias do mundo do futebol.